A campanha Junho Vermelho alerta e mobiliza a sociedade para um gesto que pode salvar muitas vidas, a doação de sangue. E para esclarecer todas as suas dúvidas sobre doação de sangue, eu entrevisto agora o presidente da Fundação Hemocentro de Brasília, o senhor Osnei Okumoto. Senhor Osnei, muito obrigado pela sua presença no Cidadania. Seja bem-vindo aos estúdios da TV Senado. Muito obrigado pela oportunidade. Doação de sangue é muito importante e o que nos leva sempre a trazer os doadores é a informação. Ela é fundamental para que eles possam se sentir à vontade e procurar os nossos sites do Brasil inteiro, especificamente aqui na Fundação Hemocentro de Brasília tem todas as informações e a pessoa se sentir tranquila e segura para que ela possa procurar até um hemocentro ou um banco de sangue para efetuar as doações de sangue. A gente produzir informação é o caminho para trazer justamente essa segurança para as pessoas, né? Porque muita gente ouve falar de doação de sangue, mas não tem os esclarecimentos, tem dúvidas e, curiosamente, uma das dúvidas uma dúvida que é recorrente na internet, as pessoas, mas por que eu vou doar o meu sangue? Qual é a finalidade, né? Se eu podia responder essa primeira pergunta. Antes de eu falar da finalidade, eu gostaria de lembrar que antes dos anos 2000, nós tínhamos muitos mitos que eram repercutidos na população em conversas e esses mitos traziam muitas inseguranças. Depois dos anos 2000, a gente teve o problema da fake news, da disseminação através da internet. E então, as informações, como você já disse, é extremamente importante. Então, a gente tem todo um aparato, uma tecnologia envolvida nos hemocentros, a fim de oferecer garantias, segurança e informações suficientes para que a pessoa possa se sentir à vontade para doar sangue. E todo o sangue doado, ele será, então, produzido 4 hemocomponentes, e esses hemocomponentes salvam 4 vidas. Então, nós temos o concentrado de hemácias, o plasma, as plaquetas e também o crio precipitado eventualmente. E aí, então, esse sangue é armazenado, nós temos um estoque estratégico dentro da Fundação Hemocentro de Brasília, para que a gente possa atender grandes catástrofes que acontecem em determinados momentos, incêndios grandes acidentes de ônibus, avião. E, então, esse estoque ele é fundamental para que a gente possa estar atendendo as pessoas com sangue totalmente testado, sem qualquer risco de transmissão de doença para as pessoas. E aí, então, esse sangue nosso hoje da Fundação Hemocentro de Brasília, por exemplo, ele é encaminhado a 17 hospitais aqui do Distrito Federal. São hospitais públicos, 14 da rede do Distrito Federal e 3 hospitais federais. E, então, qualquer eventualidade que as pessoas tenham, um acidente de trânsito, um baleamento, chegando no pronto-socorro, ele já vai ser atendido com um hemocomponente, um concentrado de hemácias, caso seja necessário. Os hemocentros, eles formam uma rede nacional, então, né? Nós chamamos de hemorrede. Hemorrede. Então, em todas as unidades da federação, a pessoa que fizer uma busca na internet, buscar o hemocentro, ela vai encontrar ali as informações e vai saber aonde deve ir para fazer a doação de sangue. Todos os estados fazem parte da hemorrede e cada capital tem um hemocentro coordenador. Então, esse hemocentro é responsável para coordenar as atividades de hemoterapia de todo o estado dele. Então, aqui no Distrito Federal, como nós temos aqui, única e exclusivamente a nossa Fundação Hemocentro e o nosso ônibus que faz a coleta nas cidades satélites, nas cidades aqui do Distrito Federal e próximo do entorno, a gente consegue fazer toda essa política da doação de sangue e também da transfusão, que é importante a gente sempre trazer segurança para o receptor. Então, o receptor vai receber um sangue de qualidade. Então, o sangue doado ele vai para esses hospitais e vão ficar de garantia em estoques estratégicos. Outra parte importante que acontece hoje no momento é que o plasma, a Fundação Hemocentro de Brasília é credenciada hoje para o fornecimento de plasma para a Hemobras. Então, nós temos hemocomponentes quando a gente produz isso fisicamente dentro do hemocentro. A Hemobras, ela utiliza um processo físico-químico que ela vai produzir esses hemoderivados, fator 8
para hemofilia, fator 9 para hemofilia e outros componentes da coagulação sanguínea para que eles sejam fornecidos para a população, né, gratuitamente. Esses hemoderivados, eles são muito caros, né, e no momento a gente tem a participação de uma indústria estrangeira que também produz e faz a transferência de tecnologia para o Brasil começar a produzir na Hemobras. Agora, quem é que pode doar o sangue? Existe algum grupo de pessoas que pode ou que não pode doar? Qualquer pessoa que queira doar, quais são as regras básicas para que uma pessoa esteja apta a fazer a doação de sangue? A pessoa, para ser um doador de sangue, não um candidato, primeiramente, né, ele tem que ter entre 16 e 69 anos de idade. Se for de 16, 17 anos, ele precisa de uma autorização dos seus responsáveis para efetuar a doação de sangue. Muitas pessoas hoje, muito jovens hoje, que não completam 16 anos, já vão com os pais no hemocentro para iniciar a doação de sangue. Então, eles já têm incutido, né, no seu dia a dia, na escola, falam para os colegas que eles querem doar sangue. Então, nós temos muitos jovens hoje fazendo as doações. E é importante que todos estejam bem de saúde, né? É fundamental e algumas pessoas que tomam alguns medicamentos, né, eles podem até ir ao site e verificar a relação de medicamentos que não interferem na doação de sangue. Algumas cirurgias de pequeno porte, né, 3 meses sem doar sangue, grande porte, 6 meses sem doar sangue. A pessoa que vai ao dentista, por exemplo, a pessoa foi ao dentista num dia, ela fez um processo tratamento invasivo, dentário, algum processo invasivo, curou, né, tirou ali uma cárie, ela precisa esperar alguns dias para fazer a doação? A cárie não tem tanto problema, mas uma cirurgia oral menor, por exemplo, né, mexeu na gengiva, canal, 3 meses sem fazer a doação. Né? Então, existem todos os requisitos importantes, porque ali pode entrar uma bactéria, né, naquele local que está ferido e ir para a circulação sanguínea, fazer uma bacteremia e bem na hora da coleta do sangue, essa bactéria ir para dentro da bolsa. E aí ela vai, né, proliferar, vai ter a multiplicação dessas bactérias e quando ser transfundido esse sangue pode contaminar o receptor. E quando é uma questão mais simples, por exemplo, a pessoa teve uma gripe, está gripada, ela marcou ali a sua agenda, eu quero fazer a doação tal dia, passou a gripe, ela precisa esperar um tempo, existem sintomas que devem ser observados com mais cuidado? Todos os casos que a gente tem de febre, mal-estar, coriza, né, que vai caracterizar uma doença respiratória, a gente solicita que essa pessoa, após 7 dias, depois do desaparecimento da sintomatologia, que ele possa procurar o hemocentro e lá ele vai passar, né, por uma equipe especializada na pré-triagem e na triagem clínica para que ele possa, então, ir para a sala de coleta e fazer a doação. Então, todo esse cuidado é necessário, mas é fundamental o caso das vacinas, né? A gente tem vários prazos diferentes para cada tipo de vacina que a pessoa faz. A vacina da Covid-19, por exemplo. Só para você ter uma ideia, nós temos vários tipos, né, de vacina da Covid, de princípio, né, de produção. Então, por exemplo, Coronavac, né, 3 dias. As outras que são com produção já de produção molecular, já são 5 dias, né, de inaptidão. Então, a gente toma todos esses cuidados para poder proteger o nosso doador e o nosso paciente. Agora, a pessoa que está apta a doar. Eu estou apto a doar, eu estou bem de saúde, não tive nenhuma cirurgia, eu olhei no site, estou preenchendo os requisitos. Existe algum preparo que eu devo fazer para a doação? Por exemplo, ficar em jejum ou algum outro tipo de preparação física para que eu possa fazer a doação com mais tranquilidade? É isso que eu já ia falar, né? A pessoa não pode doar sangue em jejum. A pessoa ela tem que estar alimentada, porque muitas pessoas fazem hipoglicemia durante a doação, então eles podem ficar prostrados durante a doação de sangue e serem interrompidos. É o que para nossas... É a diminuição da glicose no sangue, né? A glicose é a energia, é produzida ali através do açúcar, do carboidrato. Então a pessoa ela tem no dia a dia força, tem energia em decorrência, né, da glicose. Se ele não tiver um nível suficiente bom durante a doação de sangue, ele pode realmente passar mal. Então a gente solicita que todos estejam alimentados. Se a pessoa chegou lá e tomou um café da manhã muito cedo, 4, 5 horas da manhã e foi doar às 9, a gente faz um pré-lanche,
né, para a pessoa poder entrar na sala e fazer a doação. Outra coisa importante é que a pessoa tem que ter de 51 quilos para cima, né, porque nós vamos coletar ali em torno de 450 ml de sangue. Então, esse peso ele é suficiente para que a gente tenha esse quantitativo de sangue retirado. E levar um documento com identidade, né, eu que estou na hemoterapia desde 1986, já vi vários casos de pessoas doarem sangue no lugar de outra, né? Principalmente quando a gente tinha, né, a realização dos exames lá final dos anos 80, as pessoas queriam fazer os exames que são da triagem sorológica do sangue, né, e aí utilizava o nome de outras pessoas para poder fazer a doação. Quando tinha, né, a positividade de um desses exames, a gente é obrigado a notificar a vigilância sanitária e, às vezes, as notificações iam no nome de outras pessoas. Então, doar sangue é muito sério, né? A identificação com fotografia ela é fundamental para que a gente possa, né, estar fazendo a notificação dos casos positivos corretamente na vigilância sanitária. Então, a pessoa que vai doar sangue, ela vai ter também esse exame. Todos os exames. Então, acaba sendo um benefício também para a pessoa. Ela pode sair para fazer a sua doação de sangue, vai beneficiar outras pessoas, vai estar salvando pelo menos 4 vidas. Isso. E, além de tudo, ela vai poder fazer também um exame para saber se está realmente bem de saúde. Sim. O que tem, quais são o que é detectado nesses exames? Doença de Chagas, sífilis, paraparesia espástica tropical, HIV, hepatite B, hepatite C, malária. Então, são doenças que são transmitidas, né? São protozoários e vírus que são transmitidos através da doação de sangue. Então, a pessoa que começa a fazer doação de sangue, isso é muito interessante. As pessoas começam a se cuidar mais, né, para não ter nenhum tipo desses vírus ou protozoário e que ele possa, então, ser sempre um doador regular, né? O doador regular de sangue é aquele que doa 2 vezes ou mais durante o ano. Então, eles são classificados por nós como doadores regulares, são pessoas extremamente importantes para a Fundação Hemocentro de Brasília e de todos os outros hemocentros do país, porque eles oferecem a saúde deles, né, em prol de alguma pessoa. E o mais bonito da doação de sangue hoje, né, é que a doação ela é altruísta, né? A pessoa vai doar o sangue sem saber para quem ela está doando, né? Ela não sabe quem ela está beneficiando. Então, isso é o ato mais bonito, né? Quando a pessoa antigamente fazia doação dirigida, né? Olha, eu vou doar sangue para o meu amigo, né, que está me entrevistando. Isso é possível ainda hoje? É possível a gente fazer isso porque quando a pessoa está no hospital e ele está necessitando de um sangue, e esse sangue pode ser um sangue raro, um sangue diferente, né? Aí é necessário muitas vezes que a gente chame doadores específicos, mas normalmente as pessoas chamam alguém da família, algum amigo para doar, mas o sangue que a gente tem ele já está pronto para fazer de imediata a transfusão. Todas as vezes que a gente pega um sangue para deixá-lo pronto demora 24 horas, então a gente pode fazer a transfusão imediata assim que o médico fizer a prescrição. Agora, o senhor falou em doadores regulares, as pessoas que costumam ir 2 ou 3 vezes por ano aos hemocentros fazer a sua doação, as pessoas acabam se cuidando mais para poder manter esse hábito, que é um hábito, além de ser um gesto de amor, é um hábito bastante saudável. Mas existe um limite de vezes que uma pessoa pode fazer doação por ano? Existe um tempo, eu fiz doação, quanto tempo eu preciso esperar até a próxima doação? O homem ele pode doar de 2 em 2 meses e a mulher de 3 em 3 meses, né? Isso num período de 12 meses. Então, durante um ano, né, o homem pode doar 4 vezes, aí ele e a mulher 3 vezes. Em decorrência desse prazo, da diferença na produção de glóbulos vermelhos, é fundamental que a gente observe esses prazos para que a gente tenha realmente as doações sendo feitas da melhor maneira possível. Agora, nós falamos aqui sobre o pré-doação, né? A pessoa está saudável, cuidado, né, com algumas, se fez alguma cirurgia ou passou por um procedimento, às vezes até um procedimento simples, uso de medicamentos. E o pós? A pessoa foi ao hemocentro ou ela vai ao hemocentro, ela quer fazer a sua doação.
quais os cuidados que a pessoa precisa ter depois de fazer a doação? A pessoa sai dali bem, ela já sai dali caminhando, vai continuar suas atividades normalmente, ou é recomendável algum tipo de comportamento, algumas restrições depois que é feita essa doação de sangue? É importante que a pessoa que fez a doação de sangue, ela tome muito líquido, né, depois dessa doação. Evitar ali nas 12 horas bebida alcoólica, tá? E também não fazer exercícios físicos, né? Isso é fundamental. Tem pessoas que realmente fazem exercício físico, caminho, né? Mas isso é diferente de pessoa para pessoa, de organismo para organismo, né? Então, tudo isso é cientificamente provado. Então, a gente pede que as pessoas possam ter esses cuidados pós-doação e se sentir alguma coisa diferente, entrar em contato com o Hemocentro, né, para que a gente possa orientá-lo, possa encaminhá-lo para um atendimento. Então, o próprio Hemocentro oferece também esse pós, né? Seria todas as informações necessárias. Doação, a pessoa se sentiu qualquer problema mesmo, ela saiu do Hemocentro, voltou para casa, sentiu alguma tontura, alguma fraqueza, ela entra em contato com o Hemocentro. Sim. E ela vai ter orientação também. Sim, perfeitamente. A gente presta todas as informações e, em caso de assistência mesmo pessoal, a gente também providencia para que essa pessoa seja atendida. Né? Se ela puder retornar para o Hemocentro, melhor, né? Se tiver assistência de alguma pessoa que esteja dirigindo e possa levá-la até o Hemocentro, melhor, né? Que nós temos lá os médicos que farão atendimento desses pacientes e demais orientações. Agora, a gente está aqui falando da campanha Junho Vermelho, acontece todos os anos. Nesse ano, mais uma vez, o Senado Federal iluminou a cúpula do plenário de vermelho. A gente tem imagens para as pessoas verem a cúpula do Senado iluminada de vermelho. Isso é uma forma de alertar a população, trazer mais evidência para a campanha Junho Vermelho, que a gente espera que entre no calendário oficial da saúde brasileira. Nesse tempo todo de campanha, durante o mês de junho, com tantas ações de comunicação, ações educativas também, alertando a população, trazendo essas informações para tranquilizar as pessoas sobre a doação de sangue, o senhor percebe que há resultados no Hemocentro, o número de doadores aumenta, essas campanhas têm sensibilizado a população e trazido resultados para aumentar os estoques de sangue em bancos de sangue? Sim, as datas comemorativas elas são muito importantes, né? Porque são datas de agradecimento ao doador de sangue, de conscientização a quem queira doar sangue. Então, toda vez que a gente tenha, né, uma casa pública, né, toda ela sendo colorida de vermelho, a pessoa que não passar ali vai falar, nossa, né, vermelho é o mês de doação de sangue, né, junho vermelho. E tudo isso traz, né, uma grande mobilização frente aos doadores, porque a pessoa que salva vidas, que acostumou a estar salvando vidas com um gesto de amor, ela gosta de demonstrar isso. Então, muitas pessoas procuram, né, em junho a doação de sangue no Hemocentro. É uma data muito importante porque junho e julho nós temos férias escolares, férias de muitas pessoas que trabalham e essas pessoas viajam, né? Aumenta o risco muito de acidentes e aí então a gente precisa desse sangue. Então as pessoas que fazem a doação antes, como nem você disse no início, na abertura, faz com que a gente tenha esses estoques regulados para fornecer esse benefício para as pessoas que tiverem necessidade. Mas a Organização Mundial de Saúde, que organiza, né, todo esse evento no mundo inteiro, né, o Dia Internacional do Doador Mundial, né, do doador de sangue, e é importante, e sempre tem um tema, né? Então, esse ano é doe sangue, doe vida, doe sempre. E todos os anos a gente vai recebendo as informações para que a gente possa fazer a campanha igual no mundo todo, né? E aí a gente procura passar, né, para o doador essa importância, falar dessa sazonalidade, né, desse meio de ano que é muito... Tem período, além do período do meio do ano por causa das férias, no final de ano também, o senhor sente essa diminuição dos estoques, então tem 2 períodos do ano em que as doações costumam diminuir um pouco? Sim,
Agora, no meio do ano, nós temos as férias, né, escolares, as férias de muitos trabalhadores que preferem esse momento para férias. Diminui o número de doações e aumenta a necessidade? Existe uma combinação as pessoas complicada? elas começam a se organizar para as viagens, né, e não tem tempo, às vezes, de ir ao Hemocentro, né? E, por outro lado, essas pessoas viajam muito de carro, né? E isso traz muita necessidade de sangue quando nós temos os acidentes automobilísticos. Quando chega no final do ano, aí aumenta um pouquinho, porque as férias elas são maiores, né? Além das pessoas estarem viajando, nós temos muita utilização de bebida alcoólica, né? As pessoas fazem as festividades, utilizam bebidas alcoólicas, temos muita violência em decorrência disso, né? Muita gente sendo baleada, esfaqueada. E todos esses pacientes, quando chegam, principalmente esfaqueados, quando chegam no hospital, eles chegam necessitando de muito sangue. E, então, a gente faz um trabalho, o nosso serviço social, a nossa captação faz um serviço muito importante, alertando a população para que efetue as doações de sangue nesse período. Nós temos hoje um trabalho de logística que a gente hoje... Do Hemocentro, para esses 17 hospitais, a gente manda o sangue através do nosso serviço de logística contratado. Né? Quando eu era 2 vezes secretário de saúde aqui do GDF, né, o que me incomodava muito era que as nossas ambulâncias dos nossos hospitais saíam do hospital e iam até o Hemocentro pegar sangue, né? Pegar os hemocomponentes para reabastecer os seus estoques. Então, você pegava aquela ambulância em determinados momentos que você precisava tanto do transporte de pacientes, ele estava fazendo transporte de sangue, né? Então, sabendo desse problema dentro da Secretaria de Saúde, para evitar isso, a gente fez uma contratação de serviços de transporte de sangue com todos os requisitos necessários para saber fazer esse transporte com temperatura, com competência, através da orientação da Anvisa. Então, essa empresa hoje ela é extremamente qualificada para poder fazer esse transporte. E isso aí faz com que aumente também, né, a disponibilidade do sangue nos hospitais, favorece muito que você, lá, o cirurgião, possa operar seus pacientes. Pô, tem sangue? Tem. Então, eu vou operar meu paciente, né? Ninguém vai para um centro cirúrgico de uma cirurgia grande, tá, sem ter o sangue suficiente. Tem anestesista que é chefe do centro cirúrgico que, olha, eu só vou abrir o paciente, só vou anestesiar o paciente se eu tiver o sangue ali reservado para ele. O senhor esteve à frente da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, enfrentou um problema que a gente teve, que foi durante a pandemia também, o senhor esteve aí ocupando a pasta. A pandemia, ela acabou trazendo, né, teve impactos em todo o sistema de saúde, eu acredito que também no Hemocentro, nos estoques de bancos de sangue. Esse período já foi superado do ponto de vista do Hemocentro, já entramos numa regularidade, voltamos aos patamares anteriores ao período da pandemia, quando todo o sistema de saúde foi afetado? Sim, hoje nós temos, né, uma grande quantidade já da população vacinada. Essas pessoas, por se tratar, né, de uma doença respiratória, todas as doenças respiratórias, elas são impeditivas da doação de sangue, né? Então, hoje, dentro do nosso LACEN, por exemplo, nós temos ali 21 vírus sendo triados, né, de doenças respiratórias. Então, a pessoa apresentou uma doença respiratória, não pode fazer a doação de sangue. E assim também foi com a Covid, né? Quando a gente teve a vacinação das pessoas e o vírus parou de circular, né, em grande quantidade dentro da população, houve um aumento, né, um retorno do doador de sangue para os nossos hemocentros do país. Mas o mais importante disso tudo é que a gente criou regras diferentes, assim como a gente criou regras quando teve o HIV nos anos 80, né, que as pessoas não podiam mais comprar o doador de sangue, né, pagar para o doador de sangue fazer a doação. Nós criamos aqui, em decorrência da Covid, por exemplo, agendamento, as pessoas agendam para doar. Então, você que trabalha muito aqui no Senado, você quer doar sangue, olha, eu tenho 15 horas eu posso fazer doação de sangue. Faz o agendamento, né? Liga 160, opção 2, ou entra no site e fala, olha, 15 horas. Aí marca 15 horas, vai lá, faz a doação e volta, né? Então, essa organização ela é fundamental. As pessoas se higienizarem as mãos, né? É importante de não ficar colocando na boca. Então,
tudo isso foi fundamental, o distanciamento, a falta, a impedir a aglomeração. Algumas regras que foram criadas e justamente passou a pandemia, elas permanecem aí e acabaram também trazendo lições que acabam que nos ajudam hoje a ter, por exemplo, no caso da doação de sangue mesmo, Verdade. É uma condição melhor, mais organizada para isso. Senhor Osney, a gente está chegando ao final da nossa entrevista. A nossa última pergunta é a pergunta que homenageia o nome do programa. A gente está falando de saúde, de doação de sangue, de solidariedade. Isso tudo tem a ver com cidadania. E eu pergunto, na sua opinião, o que é cidadania? Cidadania, para mim, é a pessoa ter dignidade de viver, né? Ela obedecer, né, os seus deveres, tá? E ter os seus direitos, todos eles sendo oferecidos da melhor maneira possível. Quando eu falo do Sistema Único de Saúde, por exemplo, né, é o acesso, né? Todo paciente ele tem direito ao acesso à saúde, né? Então, a pessoa, quando chegar numa unidade de saúde, ele tem que ser bem recebido, né? Ele tem que ser atendido e tem que ser orientado, tá? No caso aqui, que eu estou do outro lado melhor agora, né, que é a questão da doação de sangue, de cuidar do sangue, né, também para nós é fundamental o acesso ao doador de sangue, né? Isso é cidadania. Você comprar um ônibus, o governo federal, o governo estadual, distrital, comprar um ônibus e ir até lá perto do entorno para que as pessoas possam doar sangue, isso é dignidade, né? Isso é cidadania. Pessoa, olha, é cidadania, né? É cidadania, a pessoa poder participar, fazer a doação de sangue, é um ato de cidadania, de estar salvando um monte de gente sem saber quem é essa pessoa, se é homem, se é mulher, se é criança, se é idoso, né? Isso é mais importante que tudo, né? Isso é cidadania. Doar sangue é cidadania. Salvar vidas é cidadania. Exatamente. Né? E a Organização Mundial de Saúde, ela fala, né, que a gente precisa, o Hemocentro, ele tem que colher de 1 a 3% da população. Hoje nós aumentamos de 1,6 para 1,8, né, a coleta de sangue. Então, a gente está triando um caminho para que a gente possa atender toda a população com muita competência. O Hemocentro de Brasília é uma referência nacional, principalmente nos exames relativos à coagulação do sangue. Isso traz, assim, muita segurança para as pessoas, para os hemofílicos, né, e para as pessoas que têm alguma discrasia sanguínea. Senhor Osney, eu agradeço mais uma vez a sua presença no Cidadania. Obrigado pelas informações. Eu que agradeço. Estou à disposição de vocês e também da toda a população aqui do Distrito Federal, e também quem precisar pode estar entrando em contato com a gente no Hemocentro. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia todo dia.